Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà eré ṣànlá gbédè. Agogo komi aro. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Babá Alcimar, sacerdote do Ilé Axé, Ogum Adairê, Omode Agumalé, filiado ao Templo do Dua, e estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma conversa a respeito da teologia, da filosofia dos orixás, para obtermos mais conhecimentos, mais subsídios a respeito do quanto nós podemos nos beneficiar através do conhecimento, atingirmos, nos aproximarmos cada vez mais das divindades e com o entendimento do quanto isso já está inserido na vida de todos nós, devotos ou não, e o quanto todos nós, a humanidade, pode se beneficiar destes conhecimentos e da influência das divindades na nossa vida. Então hoje nós vamos dar início a um primeiro grupo que nós dividimos em duas partes a respeito de Orixá Euê. O que é Orixá Euê? Não é folha, né? Orixá Euê no sentido de juventude. Euê pode ser folha, tá? Dependendo da tonalidade que se diz essa palavra. E hoje nós vamos falar sobre os orixás da juventude, o quanto esse grupo de divindades, né? Nós vamos falar de Ebé, vamos falar de Curi, vamos falar de Beje, vamos falar de outras divindades relacionadas ao nascimento, ao desenrolar da vida, ao nosso comportamento diante das adversidades e das situações, o quanto nós somos vítimas e o quanto nós atraímos isso para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma pré-abordagem aí, a respeito de algumas características, tá? Aquela pessoa que teve problemas no seu nascimento, tá? Aquela mãe que teve problemas durante a gestação, aquela mãe que teve abortos sucessivos ou perdeu uma criança e depois engravidou, aquela mãe que não consegue engravidar, aquela criança que nasce com problemas de saúde, aquela criança que tem alguma característica especial no nascimento, não é? Nasce prematura, nasce pelos pés, nasce com o cordão umbilical envolvido no pescoço, nos braços, na cintura, nasce com a placenta nos ombros, abraçado a ela. E essas questões de nascimento, sempre é feita uma leitura, porque isso pode influenciar no desenrolar da vida dessa pessoa. Algumas dessas características podem determinar alguns acontecimentos ou algum tipo de comportamento no decorrer da vida dessa pessoa, tá? Aquela família que tem crianças que nascem e depois acabam morrendo, pequenos ainda. Aquela família que tem pessoas, que tem parentes que não chegam a envelhecer. Aquela pessoa que tem familiares que morre jovem, morre com 40 anos, na idade madura, mas não chega a envelhecer. Aquela pessoa que nasce numa família onde existem algumas características repetidas, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos da ancestralidade, onde nós repetimos alguns dramas, tem algumas situações trágicas familiares que acabam se repetindo. Então, como tudo o que nós fazemos
para os orixás, é em busca de uma vida longa, de uma vida próspera, de uma vida feliz. E estas situações, a morte em si, ela afeta, óbvio, né, aquela pessoa que teve uma vida breve, mas ela acaba trazendo sofrimento para os familiares, certo? Aquela pessoa que se desenvolve, cresce, mas tem dificuldades, aquela pessoa que não consegue se fixar em emprego, aquela pessoa que perde emprego, perde trabalho, tem alguns ciclos da vida de altos e baixos, né? A gente não consegue ter uma linearidade, a vida feliz e normal, com realizações, e ter pequenas variações. É raro isso, né? Normalmente a gente também tem situações onde existem os extremos, né? A pessoa está extremamente feliz, tem as suas conquistas, depois perde tudo, depois ganha novamente, depois perde tudo. Casamento, relacionamentos que são interrompidos. Nós temos alguns bloqueios, algumas mortes circunstanciais na vida que abrem um alerta, acendem uma luz aí, uma luz amarela, uma luz, epa, atenção, por que será que isso está acontecendo, né? Aquela pessoa que tem, que não consegue ter relações longevas, de amizades, que tem relacionamentos curtos, tem alguns abortos, tem alguns cortes, tem algumas interrupções. Aquelas pessoas que os seus bens não duram, não é? Compram as coisas, utensílios domésticos, aquilo que tem durabilidade lá, para 5 anos dura 1 ano, né? Você compra um carro, esse carro é para durar 10 anos, e ele acaba quebrando, ocorrem perdas, essa pessoa não consegue manter as coisas. Existem algumas mortes, não é? Os objetos, a morte do dinheiro, a pessoa que ganha, que consegue ganhar o seu dinheiro, e depois acontece alguma coisa, tem algum desvio, tem algum imprevisto, e as coisas não chegam a acontecer, as realizações não chegam a acontecer. Aquela pessoa que não pode programar nada com muita antecedência, sabe? Tem gente que, vou programar uma viagem, aí todo mundo fica sabendo, familiar, todo mundo. Quando chega na hora, na véspera, acontece algum imprevisto, acontece alguma situação, e essa viagem, esse passeio, essa festa, esse acontecimento acaba não acontecendo, acaba não se realizando. Isso por quê? Não pela perda, porque pode ser refeito, a viagem pode ser reprogramada, o carro você compra outro, não é? O utensílio doméstico quebra, você vai lá, usa a garantia, compra outro, o carro tem seguro, o seguro paga, você vai lá, adquire outro carro, compra outro carro, mas a dor de cabeça, a decepção, a contrariedade, passar pela contrariedade das perdas. Aquelas pessoas que têm a vida e não conseguem ser inteiras, não conseguem se realizar, não conseguem ter plenitude naquilo que faz, não conseguem estar inteiras nos lugares aonde vai. Aquela pessoa está sozinha em casa, não está bem, está faltando alguma coisa, não consegue ficar só. Aquela pessoa que vai aos encontros, vai às festas, vai aos passeios, aos compromissos sociais e também não está feliz, chega lá, não consegue ficar, quer vir embora. Essa pessoa tem alguma coisa de errado, não não consegue ter essa plenitude. Aquela pessoa que sempre tem uma perda, sempre tem uma contrariedade, ou sempre tem, às vezes não é afetada diretamente, mas indiretamente através do companheiro, da companheira, de um familiar. A pessoa vive, mas é a pessoa que vive com ela que tem esse tipo de problema, que tem essas características, não é? Aquelas crianças que adoecem de uma hora para outra, ficam doentes, têm aquelas febres, depois melhoram, se machucam facilmente, tem problemas de saúde. Tem pessoas que têm situações que até são periódicas, a gente consegue identificar, não é? Anos ímpares ali, de 3 em 3 anos, de 7 em 7 anos,
de 21, tem algumas datas aí meio marcantes, acontecem algumas coisas repetidas. Se você for ver aí os ciclos, né? Esses ciclos que se repetem de situações de quebras, de bloqueios, de perdas. Então, a gente tem que observar o que acontece. Existem odus de Ifá que especificam isso, a gente consegue fazer um diagnóstico. Tá? Mas nós também podemos fazer essa análise tentando entender o que foi que aconteceu. O que aconteceu na infância, o que aconteceu durante a gestação, aquela pessoa que não consegue ser feliz, tem o casamento e não consegue ter filhos, não tem problema de saúde, a companheira não tem problema de saúde, são saudáveis e mesmo assim essa mulher não consegue engravidar, não consegue ter filhos. A frustração, entende? Voltamos lá. Existem tratamentos, tem inseminação artificial, nós temos recursos para fazer isso, mas essa pessoa, ela acaba passando por um sofrimento, por um desgaste, por uma decepção, por uma contrariedade, não consegue ser feliz, não tem felicidade, não tem realização. Faz as coisas, prepara tudo, vou fazer uma festa, ou eu vou fazer um trabalho, programa tudo, pensa em todos os detalhes, vamos fazer tudo, chega no dia, aquilo até acontece dentro do previsto, mas a pessoa chega e como se não fosse nada, né? Nossa, não foi tudo aquilo que eu pensava, não foi tudo aquilo que eu imaginava. Nós vemos situações até nos noticiários, a gente já viu aí, né, o casamento, no dia do casamento lá, cai o helicóptero, morreu a noiva, a mãe da noiva, aconteceu um acidente, uma tragédia, no dia do casamento. Acontece uma tragédia no dia do aniversário de 15 anos. Acontece uma situação, eu tive um caso aqui na casa de um rapaz, que o dia que ele chegou na profissão do pai dele, que já era falecido, já tinha morrido precocemente, o dia que ele chegou na profissão do pai dele, que ele se formou, veio a morrer. Então, nós temos essas situações que são muito clássicas, características, que mostram uma fragilidade, aquela pessoa que não consegue ter felicidade, não consegue ter realização, aquela pessoa que tem tudo, tem dinheiro, tem prosperidade, tem tudo, vem a saúde e sequestra isso, né? Tira essa felicidade. Aquela pessoa que tem dinheiro, que tem recursos, que tem felicidade, de repente tem uma necessidade que o dinheiro não pode comprar. Tem uma felicidade que o dinheiro não pode trazer. Tem uma realização que toda a prosperidade, todo o dinheiro que essa pessoa tem, ela não consegue ter realização, certo? Nós temos situações contrárias, né? De pessoas que têm a precocidade, né? Nós vemos essas crianças, bebês lá, crianças pequenas, a gente vê vídeos disso, criança lá tocando piano, tocando violino, tem um talento, veio de outra vida, tal, tudo bem, mas chama atenção, né? Tem um talento. Aquelas pessoas que são brilhantes, que têm um magnetismo especial, que atraem pessoas, que conseguem se comunicar com todo mundo, conseguem entender a vida, conseguem ter uma visão melhor das coisas. Aquela pessoa, mesmo assim, ela tem um brilho, ela tem um magnetismo, ela tem uma espontaneidade, ela tem o sucesso dentro de si, mas não colhe os frutos disso, não consegue desfrutar disso, não consegue ter alegria, não consegue ser plena, não consegue ter a plenitude de se sentir, nossa, tá tudo bem. Não conseguem. Nós temos pessoas que
tem, vamos dizer, o relógio da vida aí adiantado, né? Aquela pessoa que vai, que tem conquistas, que tá com 30 anos de idade, já tem a casa própria, já tem seu carro, já tem os seus recursos, já conquistou coisas na vida, já está com família constituída, antecipa, né? Você vê que acelera o relógio. Então nós temos esse tipo de pessoa que também chama a atenção. Nós vamos falar, não, mas então tem que ter um padrão de vida, não é isso. Nós estamos falando daquilo que é discrepante, daquilo que sai muito do normal, do cotidiano. A excepcionalidade, ela também chama atenção. Né? O excesso de derrota, de negatividade chama atenção, o excesso de sucesso também chama atenção, porque, como nós dizemos, Adê, o próprio orixá da prosperidade, o excesso de Adê, o excesso de sorte pode trazer a morte. Aquela pessoa, ela pode, dentro dos excessos de tudo que a prosperidade pode trazer para ela, pode acontecer uma tragédia. Essa pessoa pode estar perto, ela pode se aproximar daquilo que é perigoso para ela. Todo mundo acaba morrendo daquilo que mais gosta, né? De velocidade. E aí a gente vai aí para as grandes personalidades, os grandes talentos. Vamos lá, vamos ver John Lennon, vamos ver Janis Joplin, vamos ver Ayrton Senna, vamos ver grandes artistas que estouraram, tiveram lá Mamonas Assassinas. A gente tem um monte de exemplos que a gente vê de juventude, de Marília Mendonça lá, que caiu, o helicóptero caiu, o avião caiu. A gente vê esse cara vai, ele conquista o sucesso, o brilho, está no topo da montanha e acontece alguma coisa, essa pessoa pega e vai embora. Por que acontece isso? Não é? Se esse talento, esse brilhantismo, esse excesso vamos dizer, de potencial que essa pessoa tem de vida, acaba sendo desperdiçado, porque acaba acontecendo uma interrupção, não é? Grandes cientistas, grandes descobridores, pessoas incríveis, gênios, que a gente vê que precocemente conseguem atingir o sucesso, a notoriedade, e acabam se perdendo, vão embora, não fazem parte desse mundo. Nós temos pessoas que têm um excesso vai atrás vai em busca desses excessos, né? O excesso de comida, o excesso de bebida, acesso às drogas, os anestésicos, aquela pessoa que o mundo não tem graça, porque é tudo tão intenso, é tudo tão grandioso, é tudo tão especial, que essa pessoa precisa sair um pouco da realidade para poder, conseguir absorver, conseguir viver, conseguir ter um mínimo de estabilidade. Não estou ratificando isso, né? Não estou dizendo que esse comportamento é certo ou errado, não há julgamento aqui. Nós estamos estudando a situação do que acontece com essas pessoas. E depois a gente vai para a explicação disso tudo. Então, a gente vê esse sucesso, a gente vê essa explosão de vida. Então, tem pessoas que parece que o espírito é maior do que o corpo. Aquela pessoa que vive tão intensamente as coisas que parece que a gente tem lá o combustível da vida, né? Aquele carro que você vai acelerar ele, vai andar lá o tempo todo lá a 180 km por hora, você vai forçar o motor desse carro, vai gastar o combustível que ele tem e o percurso que você podia fazer, ou o tempo que esse carro poderia durar na sua vida, ou o tempo de axé, de força de realização, de vida que você tem, você acaba consumindo tudo isso muito rapidamente, e o tempo de vida acaba reduzindo, acaba ficando do tamanho daquela utilização do axé, e você não chega até o final da vida. E as nossas coisas, os nossos objetos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós... a nossa empolgação, a nossa visão da vida,
Então, tanto de um extremo como para o outro. Aquela pessoa que não vê graça em nada, aquela pessoa que não está feliz em nada, aquela pessoa que nunca está feliz, aquela pessoa que está sempre se lamentando, aquela pessoa que, ó dia, ó céus, ó meses, ó azar lá do desenhinho animado lá. Quem tem aí os seus 60 anos aí vai lembrar disso, né? Que era o azarado, tudo estava ruim, tudo reclama, nada está bom. A pessoa toma um remédio, não, eu tenho outra doença, não consigo estar feliz, estou sempre ruim, descobre um problema, daqui a pouco tem outro, se não tem outro, cria outro. A pessoa está sempre no desânimo, está sempre para baixo, está sempre puxando as coisas para a derrota. Mesmo tendo acesso ao sucesso, mesmo tendo acesso ao sucesso, ao progresso, à realização, a pessoa não consegue estar feliz ali. Se lamenta, acaba criando problemas para si mesmo, a autossabotagem, não é? E aquelas histórias então que a gente ouve, o cara vai, estuda uma coisa, decide uma profissão, daqui a pouco larga tudo, não é aquilo. Larga tudo, volta para trás, começa tudo de novo. Aquela pessoa que vai, se forma e, não era bem isso que eu queria. E aí escolhe uma outra coisa, uma outra profissão que não tem nada a ver com aquilo, não se preparou para aquilo, vai começar tudo de novo. Hoje em dia, nós vemos, não é, os relacionamentos, a facilidade que nós temos. Hoje nós temos uma liberdade maior para lidar com essas questões, as separações, os divórcios, os casamentos, as coisas não andam, não dão certo, ou chega num determinado limite, nós não podemos afirmar que isso tem que durar a vida inteira. Tem relacionamentos que tem, não é isso? Manhã, tarde, noite, madrugada, cumprir o seu ciclo e isso acabou, começa um novo relacionamento. Tem pessoas que desistem muito facilmente das relações, porque se entediam, porque pelos ciúmes, pelas brigas, pelas discussões, pelos desentendimentos, em vez de lutar, de se corrigir, de se modificar, de buscar o respeito, acabam rompendo essas ligações. Então, começa tudo de novo, vai conhecer alguém, vai namorar tudo de novo, vai conhecer alguém, vai ter um ciclo totalmente repetido na vida. Não é? Nós vemos casos de pessoas que enviúvam, maridos, mulheres se casam, aí o companheiro, a companheira morre, arruma outro casamento, morre de novo. Eu conheço várias, já vi várias histórias assim. Não é comum, mas existe. Então é isso que eu digo, nós temos tantos exemplos desse distúrbio, desses excessos e dessa falta dessa dinâmica invertida que às vezes a vida coloca para a gente, daquilo que é bom, daqui a pouco se transforma numa coisa horrorosa, péssima, ruim, destrutivo. O excesso, né? Aquela pessoa que está tudo bem, que tem tudo, que tem saúde demais, como eu disse, não é? Aí vai em busca do quê? Vai em busca lá dos esportes radicais, vai voar de asa delta, vai pular de paraquedas, vai pular de viaduto, de ponte, vai escalar prédio, vai o quê? Vai desafiar a morte, vai desafiar o perigo. Aquela pessoa que constantemente está desafiando o perigo, aquela pessoa que não consegue manter a margem de segurança da vida, que está sempre à beira do abismo, está sempre à beira do precipício, está sempre à beira do perigo. Então, qualquer deslize, qualquer pequena modificação, qualquer desvio de rota pode levar a uma perda, a um atraso, a uma situação de interrupção da vida. Então, nós vemos isso, velocidade, os acidentes de carro,
moto, essas pessoas que andam de moto na rua, quer dizer, moto que poderia ser um meio de transporte que facilitaria a vida, quem mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, para estacionar, para você ter mais fluidez no trânsito, andar de bicicleta, em vez de ser um esporte, em vez de ser algo de lazer, acaba se transformando em perigo, e essa pessoa acaba desafiando o perigo. No dia que não bota o capacete é o dia que acontece o acidente. A gente vê isso na rua, passamos pela rua, nós vemos essas situações se repetindo o tempo todo, Então são situações em que o que a pessoa faz, ela pode ir de encontro ao perigo, à perda, ao insucesso. Aquela pessoa que tem uma tendência a buscar isso, e tem aquela pessoa que atrai isso, ela até se preserva, mas essas situações acabam encontrando, não é? Então, que eu não encontre o acidente, a gente reza para algum, não é isso? Que eu não encontre o acidente, que eu não provoque o acidente, e que o acidente também não me encontre. Então, são os dois caminhos. E orixá sempre vai ser a cautela, sempre vai ser o equilíbrio, sempre vai ser o bom senso. Então, nós precisamos ter, em primeiro lugar, esse entendimento de que tipo de situação nós podemos falar que num nível ou no outro, todos nós estamos envolvidos, temos alguma relação com isso. Todos nós temos. Todos nós conhecemos alguém, todos nós temos um caso na família, todos nós temos um amigo. Se você parar agora e fazer uma análise destas características, você vai encontrar alguém, você vai encontrar alguma situação que remete a esse quadro. E aí fica fácil da gente fazer uma identificação para a gente poder partir agora, né? Falamos do diagnóstico, agora vamos falar da solução disso, que são as divindades relacionadas a esse tipo de comportamento, a esse tipo de distúrbio, que podem nos auxiliar a fazer modificações na nossa vida com o culto, com a liturgia, com o entendimento da função das divindades em cima desta situação toda, desse leque aí, não é? Dessa abertura que nós fizemos de exemplos para a gente poder tratar de que maneira nós vamos consertar essa situação aí na nossa vida. Tá bem assim? Então tá bom. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Axé. Onílù máa ṣe sùn lọ.